Oiê, eu sou a Fabi Fonseca e este é o Pescado em Análise, o novo programa da Seafood Brasil. Nele, a gente pesca o que saiu de mais impactante para o seu negócio e traz para discussões com os principais especialistas do setor. No episódio de hoje, quem conduz comigo é o Ricardo Torres, CEO da Seafood Brasil. E nesse programa, a gente tem a participação especial do novo ministro da Pesca e Aquicultura, Ed Paraújo, em uma entrevista exclusiva. Mas antes, a gente tem as tradicionais notícias, né? Um mergulho nas notícias do setor. E eu vou pedir para você acompanhar um intervalo rapidinho para a gente já dar sequência. Este programa é patrocinado pelos mantenedores da Seafood Brasil. Mantenedores Diamond, Aqua Chile, Bruce Inox, Mantenedores Gold, American Seafoods, Cermaq e Alaska Seafood Marketing Institute, e Mantenedores Silver. ECU, Lex Experts, Marpex, Aquarius, Salmon de Chile, Tramontina e JBT Marel. Traga a sua empresa para o programa de mantenedores da Seafood Brasil. Escaneie o QR Code para receber mais informações. De volta, pessoal. E no nosso mergulho das notícias do setor, o primeiro destaque vai para o anúncio do Ministério da Pesca e Aquicultura de que Carlos Melo assumiu a Secretaria de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva. Melo assumiu o cargo com o desafio de acelerar pautas estratégicas em um cronograma bem enxuto. No varejo alimentar, a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, apresentou o seu tradicional Ranking Abras 2026, que traça uma radiografia completa aí do desempenho do varejo brasileiro. Entre as 10 maiores redes de supermercado, sem novidades, novamente, o grupo Carrefour lidera a lista. Segundo o levantamento da Abras, o faturamento do grupo foi totalizado em mais de 123 bilhões de reais em 2023. E no food service, o setor de bares e restaurantes projeta um aumento de faturamento para o Dia das Mães, que é celebrado no próximo domingo. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, 78% dos estabelecimentos esperam um resultado financeiro melhor em relação ao registrado em 2025. E este foi o nosso mergulho das notícias no setor. E agora vocês acompanham com a gente o nosso momento especial do programa, que é a entrevista exclusiva com o novo ministro da Aquicultura e Pesca, Ed Paraújo. Muito bem, pessoal, muito bem, ministro. Seja bem-vindo ao Pescado em Análise. Primeiro, parabéns pela sua nomeação, uma nomeação aí tão importante, né, para o curso do setor. E a ideia que a gente tem aqui no Pescado em Análise é um bate-papo, conversar sobre a sua recente nomeação e também que a gente consiga aí trazer alguns insights para o setor do que virão, né, nos próximos meses. O Ricardo Torres, que é o CEO da Seafood Brasil, também participa deste bate-papo com a gente. É isso, Fabi, eu não ia perder a oportunidade de conversar direto com o ministro aqui, né? Eu tive o privilégio de encontrar o ministro lá em Barcelona, conversamos um pouquinho e já adiantamos algumas das pautas aí que a gente vai tratar hoje. Mas eu já queria aproveitar que você me passou a palavra e fazer a primeira pergunta, posso? Claro, opa! Então tá bom. Ministro, assim como disse a Fabi, parabéns pela nomeação. Acho que é uma nomeação que traz uma marca, né? Carrega consigo uma marca de um especialista à frente da pasta mais importante do nosso setor, né? Assim como o ministro André de Paula assumiu lá em 2023 com essa marca esse papel, pelo menos, de abrir as portas, né? E reforçar os laços políticos do setor, graças à atuação parlamentar de anos que ele tinha, o senhor assume aí com esse selo de ser o primeiro engenheiro de pesca no cargo, né? Considerando esse background, né, e essa dinâmica toda que o senhor traz para o Ministério, qual é a tua missão prioritária para o setor? E como é que você pretende equilibrar as demandas diferentes aí de todos os elos da cadeia produtiva e equilibrar também a questão da articulação política com essa urgência técnica que o senhor sempre demanda, né? O setor sempre demanda, melhor dizendo.
Obrigado. Primeiramente, cumprimentar a Fabi Fonseca. Obrigado, Fabi. Obrigado, Ricardo, pelo convite de estar aqui participando com vocês e podendo falar um pouquinho da minha trajetória profissional e também acerca do meu papel à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura. E eu já inicio te respondendo, Ricardo, primeiro destacando, né, o papel do ministro André de Paula à frente do Ministério da Pesca e Aquicultura, né? Ressaltar que o ministro esteve à frente dessa reestruturação e nos entrega um ministério mais forte, uma equipe totalmente competente, uma equipe que vem trabalhando desde 2023 para dar continuidade e para se fortalecer dentro da esplanada dos ministérios, né? Então, eu chego neste momento à frente do Ministério, estava como diretor em 23, como secretário executivo a partir de 2024, então pude acompanhar todo esse processo. Não é um processo fácil da gente reestruturar um ministério, porque tem questões que envolvem recursos, mas também recursos humanos. A gente levou um tempo para trazer todas as estratégias de governança, todos os fóruns de governança para dentro do Ministério, e eu sei da expectativa do setor produtivo, do setor acadêmico, por conta de toda a minha formação e ser da área, né? Então, eu primeiro quero dizer que estou muito feliz por estar à frente desse processo, né? Receber o convite do presidente Lula, que um presidente muito sensível à pauta da pesca e aquicultura, por ele entender que são dois segmentos estratégicos que juntos representam mais de 20 bilhões do PIB brasileiro, né? A cadeia do pescado. Então, eu recebi com muita alegria esse convite para dar continuidade ao legado que já tinha sido iniciado pelo ministro André de Paula. E dizer que entraves nós teremos em relação às questões do temas técnicos, que isso precisa dialogar com a parte política e também dialogar com as questões que envolvem a parte orçamentária, né? Então, nós estamos com um alinhamento muito próximo a todas as instâncias do governo, ao centro do governo. A gente conseguiu, ao longo desses 3 anos e meio, abrir esse diálogo junto à Casa Civil, né, que, para além de ter um alinhamento com o Congresso Nacional para as questões que tangem orçamento, a gente precisa ter um alinhamento muito mais próximo com a Casa Civil, porque é ali que realmente a gente precisa sensibilizá-los, dizer que a voz de 1,7 milhão de pescadores, 33 mil aquicultores, das duas cadeias que colocam o alimento na mesa, elas precisam ser fortalecidas para as questões orçamentárias. Então, a gente, desde 2023, vem trabalhando com isso e acredito que a gente chega neste momento muito mais fortalecido, não só para prever uma boa dotação orçamentária para a manutenção do Ministério da Pesca e Aquicultura para o futuro. E isso fica muito bem claro quando, passado 16 anos, que a gente vem sem ter uma Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, e a gente fala aqui com muita alegria que foi deflagrada a Conferência Nacional, a 4ª Conferência Nacional, que tem como tema de política de governo para a política de Estado. E é isso que a gente trabalha. Eu acho que por eu ser um quadro técnico e isso ser valorado por parte de todos os servidores do Ministério, por parte da academia, a gente precisa ter uma conferência que, entre o governo que for, entre o ministro que for, nada deve ser descontinuado. Então, essa mensagem ela chegou também ao setor produtivo, aos membros, aos nossos conselheiros do CONAP. Então, isso fica muito claro quando a gente tem o tema da nossa conferência de política de governo, a política de Estado. Sustentabilidade, participação social e continuidade institucional, né? Então, são muitas as batalhas que a gente tem aí. A gente conseguiu, ao longo desses anos de governo, instituir políticas necessárias para o fortalecimento da aquicultura, com a publicação do PROAC, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura, que traz as 15 ações prioritárias e o que a gente quer como diretrizes para os próximos anos. Nós publicamos o Plano Nacional Desenvolvimento Sustentável da Pesca Amadora Esportiva, né, dando uma resposta a essa atividade que está crescente no país. Estamos prestes a publicar o Plano Nacional para a Pesca Artesanal e também um Plano Nacional da Aquicultura. Isso demonstra que esse trabalho desses anos de 3 meses, eles precisam ser consolidados, não com ideias que venham de um servidor, de um gestor ou de outro, mas ideias que precisam ser trabalhadas a curto, médio e longo prazo e colocadas em papéis.
para que a gente consiga cumprir o que esse setor espera de nós, que é realmente entregar um setor cada vez mais fortalecido, que ampare os mais vulneráveis, que a gente possa ter um poder de competição com outras proteínas de igual para igual. Então, é isso que a gente vem trabalhando ao longo desses 3 anos e 3 meses. Ministro, aproveitando que a Fabi estava liberando o microfone, só agradecer aqui a tua disponibilidade também para essa questão, e para as outras aí a gente tem algumas perguntas um pouco mais capciosas aí, e eu vou deixar a Fabi fazer, porque ela é a nossa repórter executiva aqui, ela vai poder focar em alguns temas aí que são importantes também para a cadeia, né? Críticas que a gente traz aqui da própria cadeia, para te dar a possibilidade também de se manifestar aí diretamente para quem nos acompanha. Fabi. É isso aí, Ricardo, obrigada. Eu acredito que uma das perguntas aí que a gente escuta bastante, o ministro acabou, né, de assumir o ministério, mas a gente sabe que logo, daqui a pouco tempo, teremos eleições presidenciais que são extremamente determinantes para o rumo aí da cadeia do pescado quando a gente fala de liderança. Eu queria saber do ministro Édipo se ele já pode nos dizer se continuará à frente do ministério. Obrigado, Fibi. Então, a primeira questão é dizer que o nosso compromisso é total, né, em desenvolver e fortalecer de forma sustentável o setor da pesca e da aquicultura. Agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu estou muito honrado de estar como ministro de Estado do presidente Lula. Acho que a gente tem um longo trabalho, apesar de agora faltar 8 meses até o fim desse ciclo, dizer que eu estou, né, me coloco à disposição e tenho a maior honra de estar e continuar ao lado do presidente para futuros passos e desafios, né? Então, não consigo dizer claramente qual será o futuro, mas dizer que estarei à disposição do presidente em continuar ao lado dele para que a gente possa fortalecer ainda mais de forma sustentável a pesca e a cultura do nosso país, que eu tenho o maior orgulho de representar e dizer que sou ministro de Estado da Pesca e Aquicultura. Ministro, aproveitando aqui, eu acho que também na tua primeira fala foi interessante quando você comentou sobre a conferência, né? Quando a conferência traz essa discussão de vamos converter o que é uma política de governo para uma política de Estado, eu acho que passa por isso também, determinar se o senhor fica ou não fica. Essa é uma decisão que não cabe a você necessariamente agora nesse momento, mas quando você discute uma política de Estado, né, a gente entende do lado de cá que existe uma iniciativa que supere mesmo a própria existência do Ministério, que sempre é colocada em xeque nas eleições, a gente acompanha isso há anos, né? O importante é que o setor tenha uma representação forte dentro da estrutura federal, né? O senhor concorda com isso e acha que as discussões vão caminhar para essa estrutura forte, independentemente do arranjo político que venha pela frente? Ricardo, é para isso que a gente realmente tem trabalhado. Eu vou te falar porque eu vim da área da pesca, sou engenheiro de pesca, sou mestre em aquicultura, doutor em ecologia de peixes, e eu te confesso que ver a extinção do Ministério em 2013 me trouxe muita tristeza naquele momento, porque eu sempre acreditei no segmento da pesca e na aquicultura, né, na cadeia do pescado como um todo. Então, eu sou o maior defensor. E eu entendo que a gente precisa se fortalecer. Esse fortalecimento não é um fortalecimento apenas da administração pública. A gente precisa sensibilizar o setor produtivo, os nossos pescadores, aquicultores, a indústria do pescado, que a gente precisa estar mais unido para que a gente possa ser ouvido. Ter hoje um Ministério da Pesca e Aquicultura faz com que a gente dê mais voz ao nosso público, né? Quando você passa a ser uma secretaria dentro de um grande ministério que é a agricultura, pode ter certeza que a voz do pescador e do aquicultor foi silenciada, né? Então, a gente vem trabalhando isso por entender que a gente precisa fortalecer a cadeia da pesca e da aquicultura, de que forma não enfraquecer o nosso segmento e que não passe pela cabeça de nenhum governante querer trazer uma invisibilidade para 10, 20 bilhões do PIB nacional que representa esse segmento, né? Então, eu acredito que a gente conseguiu, né,
depois de muito debate dentro do nosso Conselho Nacional de Aquicultura, colocar isso dentro da cabeça dos nossos atores, que a gente precisa fortalecer. Esse trabalho está muito claro dentro da administração pública, né, dos servidores, no sentimento de pertencimento dos nossos servidores, e eu acho que a gente conseguiu passar isso para o nosso público. Por quê? Se a gente não fortalecer o setor, se o setor não se regulamenta, se o setor não entra na linha que precisa ser em observância a todos os atos normativos que são colocados, isso faz com que a gente seja uma cadeia menos competitiva quando a gente fala da cadeia do frango, do bovino, né? Então, a ideia é realmente fazer com que esse espírito que a gente entende que já chegou ao nosso setor seja refletido nas diretrizes e nas recomendações que sairão da 4ª Conferência Nacional de Aquicultura e Pesca, que tem como esse lema, né? Tem esse tema de política de governo, a política de Estado. E eu tenho isso muito claro, que a gente vai conseguir, ao fim dessa gestão, nesses 7 meses, 8 meses que a gente ainda tem, deixar muito claro e não restará dúvida que pode vir um presidente, pode ser o governante que for, o Ministério da Pesca e Aquicultura não será mais um ministério de trocas. Nós não aceitamos mais barganha. Então, é por isso que a gente tem trabalhado forte desde o início dessa reestruturação em 2023. Muito bem, ministro. Eu acredito que quando a gente fala de estrutura de governo, a gente também acaba olhando para as outras pastas, né? O ministro falou aí sobre as demais proteínas animais, e é justamente uma pergunta que eu tenho aqui. A gente sabe que a manutenção do MPA junto ao Ministério da Pecuária e Abastecimento, para onde foi o ex-ministro André de Paula, ela é importante para a sinergia entre as pastas. Eu queria saber do ministro Édipo, de que maneira o pescado acaba sendo fortalecido nessa ponte entre as estruturas e quais, né, as garantias aí que a gente tem de competitividade para o pescado com status próximo às demais proteínas animais. Perfeito, Fabi. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é que ninguém está isolado na esplanada dos ministérios, né? O pescado, ele é um eixo transversal, principalmente com o Ministério da Agricultura e Pecuária, mas também com o Ministério, por exemplo, do Desenvolvimento Agrário. Todos esses 3 ministérios fazem parte do que a gente chama de eixo de produção, né? Então, nossos diálogos são diretos com essas 2 pastas, principalmente MAPA e MDA, mas uma coisa nos fortalece muito a nossa relação com o MAPA neste momento. Primeiro que na minha posse, eu fiz questão de repetir uma frase que o ministro André de Paula, hoje ministro da Agricultura, coloca, que a pesca e a aquicultura jamais sairá dele, né? E sabendo disso, isso nos traz muita esperança, porque hoje nós podemos dizer que o ministro da Agricultura do Brasil foi o ministro da Pesca e Aquicultura. Então, pode ter certeza que esse ministro, ele carrega com ele a sensibilidade dos povos das águas. Então, o ministro André, com ele, carregou também a cadeia do pescado. E isso facilita nossas relações. E isso, de 2023 para cá, foram abertos em torno de 17 novos mercados para os produtos do pescado, né? E pode ter certeza que o ministro André, e eu lembro muito bem, quando saiu um novo mercado que era do pescado, ele era o primeiro a querer dialogar com o ministro Fávaro e falar bem assim, precisamos divulgar isso junto. Então, esse sentimento de querer trabalhar em prol do pescado foi uma sementinha e foi, eu acho que, totalmente estratégico a passagem do ministro André por aqui, porque isso vai fortalecer ainda mais as nossas relações de abertura de novos mercados, mas não só isso. Todos os temas que envolvem a questão de inspeção de pescado, todos os temas que envolvem relações institucionais, internacionais e comercialização. Então, pode ter certeza que eu não tenho dúvidas na dobradinha, nós estamos no mesmo prédio, em fortalecimento, em prol desse fortalecimento do nosso pescado, em parceria com o Ministério da Agricultura. Tá? Então, a gente vem trabalhando bastante já em relação a isso, abertura de novos mercados, e não só isso, né? Recentemente, nós tivemos algo também que tivemos o apoio do Ministério da Agricultura, que foi a questão da reforma tributária para a isonomia da ração. A gente não queria nem mais nem menos, nós só queríamos o mesmo tratamento. Então, hoje, nós podemos dizer que os impostos para a ração da aquicultura têm um tratamento isonômico da mesma forma que tem a cadeia do frango,
a cadeia do bovino, né? Então, eu acredito que essa dobradinha já existia antes, no início de 2023, mas se fortifica e se fortalece ainda mais pela passagem do ministro André aqui, que é um grande parceiro e amigo que a gente tem. Ele é realmente um amante da cadeia do pescado e pode ter certeza que nós iremos defender os dois, ainda mais a nossa cadeia, que quando a gente fala de pescado, nós estamos falando de um alimento totalmente nutritivo, que tem qualidade e não só isso, tem uma menor pegada de emissão de gases de efeito estufa, ou seja, uma pegada de carbono de consumo limpo, né, então eu acho que é algo que a gente tem que valorizar bastante. Muito bem, ministro. Fabi, deixa eu aproveitar esse gancho que o ministro deu, inclusive da pegada bem menor, né, do pescado até em relação a outras cadeias, para falar um pouco da questão do meio ambiente, né? E outro gancho é a questão da interlocução entre as pastas dentro do governo, né? Sim. Nós sabemos que, e isso também é um apontamento que o setor produtivo faz direto, é a questão da gestão compartilhada. Isso sempre é um tema recorrente, né? E isso acompanha, perpassa toda a trajetória do Ministério, desde que ele era uma Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, até ele ser reconvertido em Ministério mais recentemente no governo atual. O ponto aqui é o seguinte, o setor tem sido, ficou marcado aí no último ano, principalmente, com algumas publicações de ienes, como, por exemplo, a iene número 7, né, de 26 mesmo, desse ano, sobre o pirarucu, discussões no Conabio, mais recentemente também essa exigência que colocou para alguns produtores foi visto como um entrave, mas eu entendo também que tem uma outra visão de que isso é uma regularização aí do setor, que é a exigência do transporte de peixes oriundos da piscicultura, além da nota fiscal e IGTA, também tem uma cópia de licença de agricultor, né? Então, assim, essas questões todas vão, claro, deixando o setor um pouco preocupado com essa questão da gestão compartilhada. E você sendo um técnico, né, ministro, tem mais capacidade, talvez, e mais condições de levar essa discussão também para uma esfera mais técnica, né? E uma esfera cada vez menos política e mais técnica. Como é que o senhor acha que dá para equilibrar aí essa interlocução entre as pastas, sabendo que a gente tem o Ministério da Agricultura, agora com o ministro Peixeiro, né? Tem o próprio Ministério da Pesca, com o técnico. Como é que essa conversa, talvez com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, pode aprimorar em função aí das demandas do setor produtivo? Perfeito. Primeira coisa que a gente precisa entender é que em janeiro de 2023, o presidente nos deu o comando que, para gerir o uso sustentável dos recursos pesqueiros, ele precisava ser feito de forma compartilhada entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o Ministério da Pesca. Então, entendendo que esse foi o comando do presidente, a gente precisa trabalhar que isso dê certo. A gente precisa mostrar que o presidente colocou isso para que desse certo e não que fosse para burocratizar ou dificultar algo, né? Quando a gente fala em gestão compartilhada, diálogo é necessário, a gente tem os desafios, e eu costumo usar sempre uma frase que diz bem assim: quanto maior o número de atores, maiores são os conflitos. Então, se nós tivéssemos a possibilidade de decidir sozinhos, com certeza seria mais fácil. Mas nós precisamos debater ele, e essa missão nos foi dada com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, a gente preza pelo diálogo, a gente sabe que muitas vezes parte do diálogo ele pode estar comprometido por visões individuais de alguns técnicos, mas eu acho que a gente precisa ampliar cada vez mais esse diálogo com o Ministério do Meio Ambiente, até porque a gente precisa prestar conta para a sociedade e pelo nosso presidente, que o comando que ele nos deu foi cumprido. Recentemente, nós publicamos uma portaria que regulamenta e traz de forma administrativa de que forma será organizados os procedimentos de regularização de todos os atos de ordenamento. Então, isso era uma carência que nós tínhamos, nós tínhamos publicado uma normativa, hoje nós temos uma normativa. O diálogo com o ministro Capobianco também está mais próximo. O Capobianco
era o ex-secretário executivo, também está como ministro de Estado, nós já tínhamos um diálogo e isso só vem melhorando com o tempo. Eles já entenderam também que a gente precisa prestar essa conta e avançar no que tange a gestão compartilhada. Eu sempre coloco que nós somos aqui praticamente 3 secretarias finalísticas que debatem tema de pesca e de aquicultura e que esses temas precisam avançar. E no MMA é apenas um departamento. E eu sempre falo, Capobianco, nós precisamos dar resposta para a pesca e a aquicultura. Nós temos 3 secretarias finalísticas trabalhando nisso. Então, a gente precisa celeridade em muitos dos temas que nós já estamos debatendo com vocês. Então, eu acredito, Ricardo, que a gente tem melhorado esse diálogo com o Ministério do Meio Ambiente. E uma coisa que é muito importante para ampliar esse diálogo é que nossas formas de levar os conteúdos, elas precisam estar embasadas cientificamente, né? Acho que nós, assim como retomamos o Ministério da Pesca e Cultura, junto com o Ministério também foi retomada a ciência. Só no primeiro ano foram investidos mais de 100 milhões de reais em projetos de pesquisas, porque a gente já entendia que para mudar um ato de ordenamento, a gente precisa ter, no mínimo, dados para nos embasar, né? E isso é muito claro no diálogo com o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente sempre fala da gente ter um embasamento científico, ou, muitas das vezes, não, vamos seguir aqui por medida de precaução. A gente tem que acabar com essa história de precaução. Então, foi por isso que em 2023 nós injetamos dinheiro nas universidades, realizamos vários projetos e editais junto ao CNPq, para que a gente pudesse ter informações para ir para um diálogo mais sólido, não um diálogo de um CPF de um servidor ou questões que envolvem a precaução. Então, acho que tem fortalecido e a gente agora vai começar a colher esses frutos de 2023, é ter dados científicos, um embasamento técnico para que a gente possa dialogar e chegar no melhor consenso e que essas normas cheguem à nossa sociedade. Nós estamos falando de atos de ordenamento, muitas das vezes, da década de 80. E eu quero dizer que a dinâmica do ambiente natural já não é a mesma. Então, a gente precisa realmente, urgentemente, de informações mais recentes, né, informações prontas para que a gente chegue no diálogo com o MMA e a gente consiga reverter muito desses atos normativos. Eu acredito que até o fim do ano nós vamos dar uma boa resposta para a sociedade, porque o trabalho que foi plantado em 23, de entender que a gente precisava priorizar a ciência para falar de políticas públicas da pesca e aquicultura, ele foi iniciado e estamos colhendo os frutos. E em breve eu espero estar avançando ainda mais em políticas públicas, e essas políticas públicas são nada mais, nada menos que atos normativos que vão regularizar o acesso ao uso sustentável dos recursos pesqueiros. Você colocou aí vários temas que também estão sendo discutidos no âmbito da Conabio, né? Tanto a lista de espécies exóticas invasoras, como também as listas de espécies que estão tratando de espécies ameaçadas de extinção. Quero dizer que esses temas são temas expressos do Ministério do Meio Ambiente, principalmente espécies invasoras e também ameaçadas de extinção, mas que é um tema que é transversal à nossa pasta. Então, por isso, nós acompanhamos de perto em prol do desenvolvimento sustentável da aquicultura e da pesca, né? A gente sabe que as espécies exóticas invasoras vai impactar, da forma que está sendo discutida, diretamente o licenciamento nos estados para o desenvolvimento e fortalecimento da aquicultura, assim como também a lista de espécies exóticas invasoras tem um impacto direto na pesca extrativa. E por isso que o lema do Ministério da Pesca e que a gente vem trabalhando é menos planos de recuperação e mais planos de gestão. Nós precisamos gerir mais nossos recursos e evitar que mais espécies entrem nessas listas de exclusão e de possíveis moratórias da pesca extrativa. Perfeito, ministro. Tem um outro ponto aí, eu adicionaria mais uma pitada a essa tua análise excelente e aprofundada aí dessa questão da gestão compartilhada, que é o ponto da importação também, né? Esse arcabouço normativo também acaba afetando até a importação, no caso do cação, por exemplo, né? A gente vê que o Ministério do Meio Ambiente, inclusive, agora se debruça sobre a questão de metais pesados no cação, né? Que não seria uma atribuição, seria muito mais uma atribuição do Ministério da Agricultura, na minha opinião, do que o Ministério do Meio Ambiente.
o senhor vê que agora, com esse diálogo que já havia, né, como o senhor comentou, com o secretário Capobianco, existe um caminho de diálogo interessante daqui para frente, que dá para, eventualmente, achar aquele caminho do meio, né, ministro? Que nem tanto lá, nem tanto cá, né? Acha que dá? Com certeza, Ricardo. Eu sempre sou a favor do diálogo. Eu acredito que com uma boa conversa a gente consegue colocar na mesa a visão do fortalecimento, do desenvolvimento sustentável de 2 segmentos que são estratégicos para o Brasil, mas não esquecer o olhar para o lado ambiental, que também é necessário, né? A gente precisa dizer que nós avançamos muito também de 2023 para cá nas pautas ambientais do país, né? Eu acho que esse diálogo ele não perpassa apenas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a gente precisa observar competências que são expressas e atribuições de algumas de suas autarquias, como o próprio IBAMA, né, que publicou recentemente algumas portarias que, ao meu entender, tem alguns conflitos de competência, né, e quanto a isso, nós já estamos fazendo nossa consulta jurídica, a nossa Conjur, para que a gente tenha uma posição jurídica e levemos isso à consultora jurídica também do IBAMA para a gente debater esse tema de cação. Eu acho que a gente precisa, na verdade, criar um grupo de trabalho, ver de que forma se reunir, porque, como você falou, esse tema é pescado, mas ele é transversal, por exemplo, com o Ministério da Agricultura e Pecuária, as questões de metais pesados, e eu digo mais, acho que até a própria Anvisa, tá? Então, são questões que a gente precisa fortalecer essa comunicação dentro do governo para a gente reduza qualquer tipo de ruído, né? Então, acho que o ministro Capobianco é uma pessoa estratégica para ser o nosso norte dentro ali do MMA, para trabalhar com suas autarquias, seja ICMBio e IBAMA, e a gente conseguir levar esse entendimento e até mesmo chamar a atenção que alguns pontos existem de conflito com pastas como o MAPA, como a Anvisa, com nós mesmos do Ministério da Pesca, apesar de ter uma gestão compartilhada, tem temas que são expressos do Ministério da Pesca, como o caso de registro de embarcações, entendeu? Então, eu acho que a mesa de diálogo está aberta e o ministro Capobianco está muito sensível, obviamente defendendo os interesses do meio ambiente, e quem defende os interesses do desenvolvimento sustentável da pesca e agricultura somos nós. Então, resta a nós realmente sensibilizá-lo e colocar quais são os pontos que a gente precisa ter atenção para fortalecer ainda mais o nosso setor perante essa gestão compartilhada e também perante temas como a questão de contaminação, que precisa realmente de um diálogo mais próximo com a Anvisa e com o próprio Ministério da Agricultura. Obrigado, ministro. Volto aqui para a Fabi. Muito bem, vou aproveitar que o Ricardo trouxe aí o gancho das importações. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre importações e exportações, né, de pescado. Trazendo uma visão mais macro, eu acho que não é exagero dizer que o setor de pescado brasileiro saiu do seu período mais crítico aí, ao longo da sua história. A gente teve um ano de 2025 muito difícil para o setor, né? Eu acredito que, como marco, a gente teve o tarifaço, que felizmente caiu no início deste ano, mas não significa que, com o cenário mudando, seja um cenário fácil, né? Por exemplo, o ministro Édipo, ele assume no momento em que o setor se prepara para a auditoria, né? A gente tem a auditoria da União Europeia, que pode abrir as portas para o pescado de volta, né, ao bloco. A gente viu a assinatura do acordo Mercosul no início do ano, que foi muito celebrada pelo setor, mas também, né, com muitas observações em relação a essa abertura de mercado. Na sexta-feira, se eu não me engano, o acordo Brasil, aliás, União Europeia e Mercosul começou a vigorar de forma provisória. Eu gostaria de saber do ministro Édipo em relação às ações que o MPA tem liderado para garantir essa abertura de mercado para o pescado. Obrigado, Fabi. Olha, eu vou te falar que dentro das nossas grandes ações de entregas para esse ciclo, né, de 4 anos, uma das principais ações e entregas é entregar a abertura do mercado da União Europeia. Eu acredito que nesse passado recente ficou muito claro que a gente, como um país soberano, que é o Brasil, não precisa ficar refém de país nenhum. Então, o tarifaço do governo norte-americano nos trouxe isso mais à tona, que a gente não pode ficar refém de nenhum mercado. E isso traz uma celeridade
para que a gente pudesse recepcionar a missão da DG Santé no Brasil, né? Estaremos recebendo entre o dia 6 a 19 de junho a missão da União Europeia aqui no Brasil, e eu posso dizer que nós já estamos preparados, já faz um tempo que nós estamos preparados para isso. Nós viemos trabalhando fortemente nas questões que envolvem as questões regulatórias dos atos de controle higiênico-sanitário, né? É um mercado que está fechado desde 2017, é um mercado totalmente exigente, que tem uma régua lá em cima, e é para lá que a gente quer mandar o pescado brasileiro, porque a gente entende que é um pescado de qualidade e que a gente precisa alcançar esse mercado. Então, ao longo desses 3 anos e 3 meses, além de melhorar os atos de regulação das questões que envolvem as condições higiênico-sanitárias para as embarcações de produção primária, nós avançamos em questões de informatização. Hoje, nós temos uma plataforma nacional da indústria do pescado, onde o usuário ele tem um tempo menor de análise. Antigamente ficavam 3 meses para ser deferido um certificado higiênico-sanitário. Nós fortalecemos o CAOL, que é o certificado de origem legal ao nosso pescado. Nós estamos trabalhando diretamente na sensibilização e capacitação das nossas equipes para recepcionar os auditores da DG Santé. A gente sabe que a gente precisa estar andando na linha, que qualquer palavra errada pode comprometer a abertura desse mercado, e isso nós não estamos fazendo de forma sós, né? Nós estamos trabalhando com o Ministério da Agricultura e Pecuária, especificamente com a equipe do DIPOA, mas também com o MRE, né? Isso fortalece, por exemplo, como você citou, na sexta-feira passada, realmente passou a vigorar a relação Mercosul e União Europeia, que fortalece bastante, né, as relações entre os dois blocos econômicos, e isso tende também a facilitar e melhorar os negócios para os nossos empresários, né? Nós temos hoje mais de 25 mil embarcações, né, estão habilitadas junto ao Ministério da Pesca e Cultura, com mais de 50 modalidades de pescaria, né? Então, a gente tem uma gama muito grande de produtos que podem ser exportados, né? E eu acredito que nós conseguiremos, nessa missão que vamos recepcionar em junho, reabrir esse mercado e dizer que a gente conseguiu, passado todos esses anos, colocar o pescado brasileiro num dos mercados mais exigentes, que é o mercado europeu, né? Então, a gente está preparado para essa missão, nossa equipe já está pronta, estamos ansiosos que em breve recepcionar essa missão e que a gente saia com essa missão com um relatório produtivo e que em breve a União Europeia possa dizer que o mercado, o bloco econômico está mais uma vez aberto ao pescado brasileiro. Isso é um ganho realmente do governo brasileiro, é um empenho não só do MPA, mas também de outras pastas aqui que a gente trabalha de forma transversal. Ministro, eu tive recentemente também na mesma feira de Barcelona com o secretário Luiz Rua, né, da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Ele fez lá uma estimativa muito promissora, né, a respeito da recuperação dessas exportações para o bloco europeu, 400 milhões de dólares, então, de injeção na economia. Isso é muito relevante, mas, ao mesmo tempo, eu queria aqui falar de uma parte da cadeia que provavelmente não vai participar desse negócio, né? Vai participar de outros negócios e de outras engrenagens e outros arranjos produtivos. Nós, na Seafood Brasil, nós temos uma tendência a falar um pouco mais sobre a produção em grande escala, média e grande escala, mas a gente nunca fecha os olhos aqui para o pescador artesanal e para o aquicultor independente também, né? Qual é o papel que o senhor acha que tem tanto o pescador artesanal quanto esse aquicultor independente na engrenagem aí da atividade produtiva do nosso setor, da cadeia produtiva e dos arranjos produtivos do setor? Olha, Ricardo, a gente está falando praticamente 90% do pescado brasileiro advém da pesca artesanal e da aquicultura familiar, né? Então, os nossos olhares estão diretamente voltados para esse público e a gente vem trabalhando principalmente em projetos, em ações e programas para dar todo esse apoio de capacitação e assistência técnica. A gente precisa levar conhecimento a esse público, porque a gente sabe que a produção de pescado brasileiro advém desses atores, né? Eu falo enquanto extensionista rural,
né? Eu sou extensionista rural do estado do Amazonas e dialoguei diretamente com esse público, que é o público mais vulnerável, é o público que a gente precisa estar mais próximo deles, né? Costumo dizer que o extensionista rural tem um papel do médico da família, é aquele que está no campo, no lado a lado, dando aquelas orientações, e muitas vezes tendo que falar de formas bem simples para que aquele público que é o mais sensível com a informação possa entender do que a gente está falando. Então, nós, só na aquicultura, foram mais de 10 mil pessoas que a gente pretende alcançar, 10 mil aquicultores que a gente pretende alcançar até o fim da gestão. E quando a gente fala em pescador, a gente tem construído políticas nas diferentes formas de sensibilização deles, das questões que envolvem desde a questão da saúde, que passa do fortalecimento da cadeia produtiva. A gente também tem trabalhado com as questões de sensibilização das questões higiênico-sanitárias, por entender que a gente precisa estar cada vez mais próximo desse público que é mais vulnerável, mas é o que sustenta a cadeia de pescado no Brasil. Porque o pescado que chega na indústria do pescado, que o pessoal confunde um pouco, dizendo que é pesca industrial, não. 90% advém da aquicultura familiar e dos nossos pescadores. Então, é para esse povo que a gente tem que trabalhar também para garantir que o pescado tem o menor de desperdício, que ele tem o maior tempo de prateleira e que esse pescado chegue com a melhor qualidade aos nossos frigoríficos e às nossas indústrias, seja ela de inspeção municipal, federal ou estadual. Excelente. Fabi, eu acho que a gente aproveitou bastante o tempo do ministro, mas, se não me engano, você tem mais uma pergunta aí para ele, né? Para a gente finalizar. Falta abrir teu microfone. É o Leonardo me mutando aqui. Ministro, eu acompanhei a cerimônia de posse do ministro e foi uma cerimônia muito emocionante, né? O ministro estava visivelmente emocionado e deu para ver um pouquinho mais do lado pessoal ali do ministro. Eu achei que na parte da cerimônia que mais me chamou a atenção foi justamente quando o ministro presenteou o ex-ministro André de Paula com uma agulha de tecer redes, que o ministro comentou que fazia parte, se eu não estiver enganada, da família, né, do ministro aí já há algum tempo. Eu queria saber do ministro, na prática, qual é o nó da rede do pescado que o ministro Édipo considera o mais difícil de desatar e que o ministro pretende concentrar os esforços ou que gostaria, né, de resolver aí, de desatar esse nó? Obrigado, Fabi. Realmente, eu falei que uma coisa tão idêntica com o ministro André de Paula é ser chorão. A gente chorou bastante naquela cerimônia de posse, porque tinha muitas questões envolvidas ali, né? Primeiro por eu já ser próximo do ministro André, né? E ter trabalhado com ele todos aqueles anos, e eu fiquei realmente emocionado, e eu queria presenteá-lo com algo, e eu realmente presenteei com um objeto bem simbólico para mim, né, que é aquela agulha, que representa o Édipo, o lado profissional, o Édipo que teve ao lado dele pescadores que, com seu etnoconhecimento, nos transferiram conhecimento para formar a pessoa que eu sou hoje, né, e também as questões que envolvem a academia, né? Então, todos os meus professores ali se faziam representados naquele objeto, porque aquela rede começou realmente pela mão de um pescador, né, que me ensinou a fazer aqueles nós, depois do meu professor, né? Então, é muito simbólico todo aquele objeto, e por isso aquela emoção toda, né? Mas eu queria te falar, Fabi, que eu queria citar pelo menos 4 nós. Tá? Só numa carreira daquela linha tem vários nós. Eu não teria como te falar que eu teria um único nó para desatar nesses 8 meses que eu tenho pela frente. Mas eu vou te citar 4, ao menos, porque eu acho que a gente vai ter condições de trabalhar para isso, né? Entre outros, mas eu queria citar aqui principalmente a abertura do mercado europeu, então não vou me ater a falar muito, que já falamos antes, mas temos mais 3 pontos. Primeiro, universalização do consumo de pescado. Nós precisamos universalizar no Brasil o consumo de pescado. E a gente pretende, esse ano, fazer uma grande ação. O Brasil hoje, dentro dos dados, consome em média 12 quilos per capita ano,
ou seja, uma pessoa no Brasil consome 12 quilos de pescado por ano. Isso é muito baixo quando a gente fala de consumo mundial, que é em torno de 20, segundo os dados da FAO. Quando você pega esse recorte regional no Brasil, você vê que a região norte é a que mais consome pescado, né? E dependendo de uma comunidade pesqueira, pode chegar a 180 quilos, mas isso não é a totalidade na Amazônia, obviamente, né? Porque tu vê estados como Roraima, que consome bem menos que o estado como Pará e o Amazonas, Rondônia também consome bem menos, mas quando tu vai para um recorte do Centro-Sul, tem estados que consomem 5 quilos. E é inadmissível a gente aceitar que um Brasil que tenha a costa que tem, as bacias hidrográficas que nós estamos falando do produto de uma alta qualidade, consumir 5 quilos. E, além do mais, tem uma pegada ambiental. É a cadeia produtiva, é a proteína animal que menor impacta no meio ambiente. Então, é inadmissível para mim falar que o país que eu vivo consome 12 quilos por ano, né? Então, a gente precisa universalizar o consumo de pescado no Brasil. Inclusive, a gente já fez parcerias com o próprio MEC e FNDE, porque a gente precisa mudar essa cultura na educação básica. Eu acho que você colocar o pescado na merenda escolar faz com que, culturalmente, os jovens, as crianças já tenham aquele paladar para comer pescado. Então, eu acho que essa é uma das estratégias, mas não só isso. A gente precisa ecoar pescado por onde a gente passa, né? Inclusive, nós faremos uma grande ação, que vai ser a Semana do Pescado em setembro, saindo, né, de um período, tem 2 períodos que a gente mais consome pescado no Brasil, uma é na Semana Santa, o outro período no Natal. Lembrando que, inclusive, o que a gente mais consome no Natal é bacalhau, não é uma espécie nativa, né? Ainda tem isso, que a gente precisa universalizar o consumo, entendendo que é importante a gente também falar de pescado brasileiro. Então, em setembro, nós teremos uma grande ação, que é a Semana do Pescado, com a ideia que isso seja perene, né? Tirando desses 2 períodos que já é onde tem um consumo maior, de universalizar o consumo de pescado. Um outro nó que a gente precisa desatar é o programa de regularização da frota pesqueira. Nós temos 25 mil embarcações registradas, só que a gente não sabe dizer se essa embarcação realmente ela existe, se ela não existe, se ela fundou. Então, o presidente Lula, no final de 2024, assinou o decreto Propesc, e tem 2 grandes ações esse decreto. Primeiro, que é fazer a vistoria dessas 25 mil embarcações e fazer ações de capacitação. Por que esse é um nó que a gente precisa desatar? Porque a gente precisa revisar todos os atos de ordenamento. E para a gente revisar todos os atos de ordenamento, saber quantos barcos podem estar numa modalidade ou em outro, a gente precisa fazer um censo, realmente saber, existem todos esses barcos no Brasil, e aí eu estou me referindo à parte marinha, porque a frota continental é invisível, nós vamos trabalhar para permissionar também a frota, mas não é esse nó, eu estou falando do nó realmente de um direcionamento do presidente que nos deu 4 anos para que a gente pudesse vistoriar todas as embarcações e revisar, depois disso, as normas de ordenamento. E finalizo dizendo que um outro gargalo e um outro nó que a gente precisa desatar ainda nessa gestão, e a gente já começou, é qualificar a base de dados do Registro Geral da Atividade Pesqueira para o pescador artesanal. Hoje nós somos em torno de 1,7 milhão de pescadoras e pescadores. E nós já demos uma resposta. Quando nós recebemos a gestão, foi dada 3 bases de dados que tinham informações de pescadores. Uma base de dados chamada RGP Legado, o sistema CIS-RGP 4.0 e milhares de pescadores que estavam amparados por um papelzinho chamado protocolo. No dia 31 de março do ano passado, a gente pode dizer com muito orgulho que hoje nós temos uma única base de dados, tá? Só que não para por aí. Então, a gente precisa, até o final desta gestão, qualificar essa base de dados. Realmente, os pescadores que estão dentro desse sistema são efetivamente pescadores? Então, a gente está nessa busca de qualificar essa base. Já começamos numa primeira linha de frente, que era cruzamento com base de dados. Por exemplo, não pode ter dentro da base de dados pescadores que estão falecidos. Então, a gente tem cruzamentos a cada 2, 3 meses junto à Dataprev e a própria CGU para retirada de pescadores que estão falecidos. Não pode estar dentro do sistema pescadores que recebam BPC, que é um benefício, é vedado, então a gente precisa retirar. Mas a gente avançou para além disso. Será que realmente todos aqueles pescadores que a gente não identificou no cruzamento são pescadores? Será que aqueles protocolos eram verdadeiros que eles nos apresentaram? Então, a gente está qualificando essa base de dados e a gente pretende,
entregar essa gestão com uma única base de dados, que nós já temos, mas uma base de dados sólida e robusta para que a gente possa construir as melhores políticas públicas para os nossos pescadores artesanais. Então, eu cito aqui esses 4 nós que é importante que a gente está colocando na linha de frente, que nós entregaremos até o final de dezembro de 2026. Acredito que a gente já esteja encaminhando aqui para o final, então eu vou agradecer a participação do ministro Édipo. Sei que foi difícil a gente conseguir esse tempinho aí na agenda, mas deu certo. Muito obrigada pela entrevista e pela franqueza das falas com a nossa audiência. Antes de encerrar esse programa, eu vou devolver um pouquinho para o Ricardo, que eu sei que ele tem um convite especial para o ministro. Ministro, faço das palavras da Fabi as minhas também. De fato, foi um prazer estar aqui com o senhor é sempre muito ponderado nas falas, o setor precisa disso, né? A gente está num momento ainda de muitos ânimos acirrados e uma pessoa serena, assim, traz muita positividade para o setor. Já abrindo mão aqui da minha neutralidade jornalística para fazer esse elogio aqui, porque eu acho que cabe bem. O convite tem a ver com um nó que eu acho que o setor não mencionou, o senhor não mencionou, que é a questão da estatística pesqueira. Depois de muitos anos, a gente tem aí um boletim consolidado de estatísticas que, para nós, aqui era fundamental, né? Na Seafood Brasil, a gente trabalha com informação, trabalha com estatística, então, parabenizo também essa gestão e a tua participação, com certeza, nesse projeto. E o convite aqui para vocês levarem todas essas informações lá para a Seafood Show em outubro. Conto com a participação do senhor aí na abertura, com uma fala como essa, ponderada, uma fala que entusiasma, que engaja o setor, mas também que a gente possa mostrar um pouco aí desse relato, esse raio-x que vocês traçaram aí nos últimos anos sobre o setor. Que tal? Topa o convite? Não, tá, já está, a gente já vai colocar aqui na agenda, né? Eu pedi para a Adriana já tomar nota da data, a gente ficar aguardando o convite, será uma honra participar, né, da Seafood. Será a minha primeira vez, viu, Ricardo? Apesar de estar na pesca já há um tempo e na aquicultura, mas será uma honra estar com você lá, participando em São Paulo dessa feira, e eu sempre escuto os melhores elogios, que a feira está cada vez maior, cada vez mais forte, e eu acho que o Ministério da Pesca e Agricultura, não acho, tenho certeza, precisamos ocupar esses espaços. Quero te falar que eu estendo também, e quero falar depois em outro momento com vocês, para vocês se juntarem a nós na questão da universalização do consumo de pescado no Brasil. A gente precisa do apoio de vocês também, a gente fazer uma relação bem próxima da administração pública, junto com as universidades, junto com o setor produtivo, junto com o ONG. Quem quiser se juntar e entender que esse projeto é necessário, que a gente precisa fazer essa universalização, é bem-vindo, e vocês são bem-vindos a estar ao nosso lado nessa campanha que nós faremos. Vamos rodar os 27 unidades federativas em 15 dias, não sei como vamos fazer isso, mas eu vou me fazer presente nas 27 unidades federativas. E muito mais em lugares onde o pescado é pouco consumido. Então é lá que a gente precisa direcionar os nossos olhares. Em relação à estatística pesqueira, eu te falo assim, enquanto cientista, que eu esperei muito por esse momento, né? E fico feliz que em menos de 3 anos nós conseguimos voltar e devolver, né? Nós estávamos navegando às cegas por mais de 16 anos, sem dados, sem informações, construindo políticas públicas, muitas das vezes por achismo, né? Porque nós não tínhamos dados concretos, dizer que a gente conseguiu publicar o boletim da pesca e aquicultura. Nós fizemos a reconstrução da pesca marinha de 1950 a 2022, gente, isso é muito difícil qualquer país ter de informações. E a gente conseguiu, né? E a gente tem orgulho, a gente, inclusive, já está reportando a FAO. Por muitos anos o Brasil aparecia lá sem informações. Imagina, um país como nós, o nosso não poderia ficar, né, com esses dados ali junto à FAO. E não só isso, eu acho que é setembro, né, que você falou? Outubro, 20 a 22 de outubro. Eu acho que é um bom período, inclusive, para a gente lançar. Eu vou até olhar se bate com isso. O que acontece? Nós já estamos com os dados consolidados do ano de 2025, da pesca, mas nós estamos aguardando os dados da aquicultura, que inclusive encerrou semana passada a entrega do RAP, que é o Relatório Anual de Produção de Águas da União. Mas para a gente fechar o boletim da pesca e da aquicultura, a gente precisa dos dados do IBGE,
que são os dados que estão as informações de produção de aquicultura, de tanques e viveiros escavados, né? Então, acho que é o tempo da gente consolidar isso e, obviamente, seria uma ótima oportunidade. Não sei se lançar, não sei se a gente vai ter que lançar antes, eu tenho que verificar o time mesmo, mas se for uma oportunidade de estar publicando esse boletim lá na Seafood, seria ótimo para a gente. O palco já está lá montado, o tapete vermelho estendido, para ter certeza que vai ser um prazer para nós receber essa discussão e estimular também essa conversa com o setor, né? O setor precisa conhecer esses dados e falar a mesma língua, para um não falar um dado, o outro falar outro, né? E assim, e o que acontece é que a gente sabe que tem questões muito difundidas, de informações difusas. Por exemplo, a gente sabe que tem uma boa iniciativa de várias entidades privadas de estarem levantando informações, mas não é o dado oficial do Brasil. De que forma fazer que esses dados cheguem ao governo brasileiro, que a gente reporte a melhor informação, né? A gente conseguiu, com parcerias, com acordo de cooperação técnica com as universidades, que tinham iniciativas isoladas de governo de estados, governos municipais, de cientistas que se debruçavam em fazer estatística local, e a gente conseguiu reunir isso tudo aqui no Ministério, né? Então, a gente precisa trabalhar em parceria, ninguém vive isolado, ninguém consegue trabalhar isolado. E não só isso, a mensagem precisa dizer para o setor que se a gente trabalha com a informação verdadeira, nós vamos ser mais fortes. Nós vamos conseguir trabalhar numa linha de crédito que chegue realmente para o pequeno, para o médio, para o grande. Nós vamos atrás de financiamentos. Nós podemos chegar em fóruns multilaterais e trazer mais recursos externos para o Brasil, entendeu? Então, o setor precisa entender que eles precisam passar só a informação correta, não subestimar e nem também colocar lá em cima. Passe só o que vocês estão produzindo para que a gente também consiga construir com essas informações as políticas necessárias de retorno para o setor, né? E a gente tem trabalhado, inclusive, sempre teve uma rixa de pesca e cultura por muito tempo, e não existe isso, gente. É uma cadeia única, é a cadeia do pescado. Por exemplo, se a gente não se unir, nós não abrimos o mercado europeu, porque é muito claro a regra da DG Santé, é pescado, eles não querem saber se o pescado vem da pesca extrativa ou se ele vem da aquicultura, eles entendem pescado, é a cadeia, né? Então, até isso é importante para que a gente possa ter o diálogo mais próximo desses dois segmentos e unir cada vez mais eles, que a gente está falando de uma cadeia só, que é o pescado, e é isso que a gente defende, o pescado brasileiro. Perfeito. Aqui também posso dizer que é a mesma briga nossa, tá? Estamos do mesmo lado, aí, nesse caso, todos aí ao lado do pescado, é isso mesmo. Obrigado, ministro, mais uma vez. Um bom trabalho, bom início de gestão aí, quer dizer, a sensação deve ser que você já está aí há mais um ano, né? Mais de um ano sentado na cadeira, né? Então, na verdade, para mim continua a mesma coisa, né? Tipo assim, eu já estava aqui, né? Mas o que é legal de tudo isso é que a energia renovou, né? E é isso que eu tenho tentado passar para a equipe, é que a gente precisa renovar as energias. Faltam 8 meses para a gente fechar um ciclo, a gente precisa fechar esse ciclo da melhor forma, né, para garantir realmente a permanência desse ministério, mostrar para quem tem que ser mostrado que essa proteína ela precisa ser valorada, né? Então, a energia da equipe também está renovada, até porque a gente já vem 3 anos muito duro, de muito trabalho, uma equipe reduzida, com pouco recurso, né, mas uma equipe muito motivada e que enche os olhos falar desses dois segmentos, né? Então, eu acho que esse espírito foi passado para as equipes e a gente está com fôlego, com energia suficiente para fechar a gestão lá em cima. Maravilha. Boa sorte, ministro. Um abraço aí. As portas sempre abertas aqui na Seafood Brasil, hein? Obrigado, Ricardo. E quando vier a Brasília, você e Fabi, passem aqui no gabinete para a gente trocar uma ideia. Tá Vamos tomar um café e comer um peixinho. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, ministro. E para você que acompanhou a gente, não se esqueça que além das redes sociais, você também consegue conferir o Pescado em Análise no YouTube, e a entrevista exclusiva com o ministro também será veiculada na próxima revista impressa da Seafood Brasil, a edição 63, que logo logo começa a circular pelo setor. Este foi o Pescado em Análise e a gente se vê em um outro episódio. Até! Tchau, tchau.